Continuação do testemunho de 18 de setembro de 2017, ser propriedade de Deus. Deus nos diz, em Zacarias 4:6, que não é com exército ou força, mas com o meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, é através do poder de Deus. Esta é uma guerra em que tem duas partes, tem dois componentes. Se separarmos um do outro, ele não funciona. O Senhor tem toda a fortaleza. O Espírito Santo tem toda a fortaleza. O Pai tem toda a fortaleza. Os anjos têm o poder que lhes são dado para serem capazes de nos ajudar a resistir a qualquer tentação. Agora é nossa parte aceitarmos, e se não o aceitarmos, então nenhum deles é culpado. O culpado seremos nós. Estamos no grande dia da expiação, quando através da confissão, arrependimento e emenda dos nossos pecados, hão de ir de antemão a julgamento. Isso é tremendo, porque não é um julgamento onde você e eu vamos comparecer. É um julgamento onde o nosso nome vai passar uma e somente uma vez diante desse julgamento. E ali, naquele momento, se vai determinar se você e eu, disse nosso Pai Celestial, Pai, meu sangue, ou permanecer quieto, triste e que não pode interceder por nós e não somos aceitos. Então, se estamos vivendo nesse momento tão solene, o que estamos fazendo? Onde estamos nos concentrando? Qual é o nosso fim? Deus não aceita nessa hora tão crucial um testemunho suave e não saciado. Esta é a falta da verdade presente. A verdade presente para hoje é que nos coloquemos em contas com Deus. Que Deus não coloca panos quentes. Que Deus não está brincando. Que realmente o que está em jogo é a sua alma e a minha. Então temos que realmente colocar-nos à conta e dizer em nome de quem eu vou estar. Se for do inimigo de Deus, sigam atrás do inimigo de Deus. Mas se for de Deus, sigamos sob o estandarte de Deus. A mensagem para este tempo é nutrir e fortalecer. Deve ser um alimento sólido, que às vezes dói, que às vezes nos fere, nos incomoda, nos molesta, é claro, todos nós temos algo para consertar. E quando esse algo nos toca, dói. Mas não é assim quando o oleiro pega uma vasilha de barro e depois que a modela, a coloca no fogo e então ela se torna utilizável? É assim mesmo. Nós temos que passar pelo fogo purificador, sob a dor, as penas, as provas, as situações, para que então possamos ser úteis e possamos fazer parte do povo de Deus. E é preciso comida sólida, não que em algum momento vamos alcançá-la, não. O momento para alcançá-la é agora em Cristo Jesus, porque temos que esperar 2, 3 meses, porque temos que esperar anos antes de decidirmos. Se decidir, agora é o momento. No momento em que decidirmos deixar Deus entrar, Ele entra. Varre todo o lixo que está em nosso sistema, em nosso corpo, em nosso coração, em nossa mente. Então começa uma nova criatura em Cristo Jesus e começa o processo de salvação em nossas vidas. É um momento, somente um momento. O poder decidi-lo. Não temos que esperar dias, anos nem meses. Então, nós temos que entender tudo isso. Nós temos que nos alimentar solidamente. E a geração desse tempo tem que aprender muito mais rápido do que os que levaram anos neste evangelho. Não há tempo para dar 24 lições, uma por mês.
É hora de devorar a palavra de Deus e saber o que Deus quer de cada um de nós. Assim vemos que é por isso que Satanás trabalha com mensagens suaves e mornas, sem eficácia. Nessas mensagens há apenas um atraso de morte, instigado pelo inimigo das almas e os seus capangas. Em 1844, nosso Salvador entrou no santuário celestial, no lugar santíssimo, para começar a examinar o caso dos mortos justos. E ao completar-se, segue o julgamento dos vivos. Quando isso acabar e terminar contemplando toda essa situação, então segue o julgamento dos vivos. Então temos que viver conscientes de que já estamos no julgamento dos vivos. Todos os sinais, tudo o que está acontecendo indica tudo isso. O tempo é tão crucial, é tão fechado, que às vezes eu tremo por mim, por outros, de como vivemos a vida tão indiferente, como nossos defeitos de caráter seguem e seguem e seguem, e o tempo tão curto e tão crucial. Então temos que viver conscientes, amados, que cada um de nós tem um caso pendente na corte celestial e havemos de ser julgados individualmente, de acordo com o que fizemos neste corpo, com a oportunidade que Deus nos deu neste mundo. E para que entendamos isso um pouco, analisemos o trabalho que se fazia no santuário terrestre. O que passava ali? O que estava acontecendo? Se exigia que o povo de Deus afligisse sua alma diante de Deus primeiro. Eles confessavam seus pecados para que pudessem ser expiados e apagados. Isso era o que acontecia ali. Agora a pergunta é: será exigido menos de nós neste dia real de expiação? Quando Cristo, em seu santuário celestial, está intercedendo em favor de seu povo real? E se há de pronunciar uma decisão final e irrevogável em cada caso? Amados, qual é a nossa condição nesse momento tremendo e solene? Será que a nossa condição é o orgulho, a hipocrisia, o engano, o amor à vestimenta, as coisas deste mundo, frivolidade, diversão, o desejo de supremacia, o amor ao dinheiro, todas essas coisas que o inimigo nos oferece? Todas as coisas que oferece aquele que é o único que vai estar no lago de fogo, aquele que é o pai do recurso? Porque aquele que é o pai da fonte dos recursos está me oferecendo a vida eterna. Ele está me oferecendo anistia total e absoluta, de proteção nesses últimos tempos e uma salvação de vida permanente, eternal, na pátria celestial com Ele. Então eu tenho que decidir a quem eu vou ouvir e por trás de quem eu vou seguir. Se por trás do recurso, da água, da comida, da medicina, das roupas, do telhado, do que é transitório, que nem é mesmo dele, porque ele também está indo para o lago de fogo com tudo isso, ou atrás da fonte do recurso, que é Cristo Jesus, e viver em cada palavra que sai da boca de Jeová. Então temos que analisar. Esses pecados nublam nossas mentes, para que não possamos discernir as coisas eternas. Satanás fica como um palhaço na nossa frente. Olhe, isso eu vou te dar se você me adorar. Isso eu vou te dar se você me seguir. Isso vou te dar. Evidência, fama, fortuna, mulheres, casa, terra, dinheiro, tudo, tudo. E nós ficamos encantados atrás de um que vai para o lago de fogo com tudo que está me oferecendo. E eu lá de tolo atrás. Então temos que analisar atrás de quem realmente estamos e de trás de quem realmente queremos estar. Se de quem nos oferece a vida eterna
para sempre, uma vida real, uma vida que realmente nos mostrou na cruz do Calvário, que ressuscitou e está no reino do céu intercedendo por nós e já nos mostrou que pode, ou um que simplesmente nos está oferecendo são falácias e sonhos, e daqui a pouco vão acabar no lago de fogo. Poucos examinam as Escrituras procurando saber o tempo profético em que vivemos, e isso é algo tremendo. Eu sempre me deixo ser levado por aquele que disse isso ou aquele que disse aquilo, mas como seres humanos temos opiniões diferentes. Mas qual é a opinião de Deus? Em que tempo de Deus estamos realmente vivendo? É que não devemos nos basear no nosso calendário, nem naquele que foi inventado, nem no que se acredita que estamos, mas sim no calendário de Deus. Todos temos que ser berianos, temos que buscar por nós mesmos, ajoelhados diante de Deus, pedir seu Espírito Santo, seu discernimento, sua sabedoria, para que então saibamos o que é que Deus quer de cada um de nós. Mas esperando que um ou outro me diga, e esperando as coisas acontecerem para que eu me dê conta, não chegaremos a compreender plenamente a obra que está ocorrendo neste momento para nós, como pecadores, nem a posição que deveríamos ter ou ocupar para que se realize esse trabalho de expiação. Se realmente nos preocupamos com a nossa alma, devemos levar isso a sério e fazer uma mudança decisiva. Temos que decidir. Decidir é muito fácil. Eu deixo isso e vou fazer aquilo. Pronto, acabou. O que me doeu? O que vai ser um pouco difícil? Claro, mas todos nós temos que decidir. Temos que buscar a Deus com verdadeira contrição, com profunda contrição de alma, confessar nossos pecados, apartar-nos para que eles possam ser apagados. Por isso, não devemos ficar em terreno encantado por mais tempo. Temos que sair de tudo isso. Temos que ir para as montanhas. Devemos procurar acertar as contas com Deus na solidão, no campo e na tranquilidade. Ali é onde o Senhor se move. Seus anjos acampam em torno desses filhos de Deus que o estão buscando nas montanhas. E aí vem o verdadeiro discernimento de Deus. Lá, Deus nos diz realmente o que temos que fazer para que avancemos em caminho seguro. E é aí que nos aproximamos muito rapidamente para esse fim, onde Deus pode nos separar para Ele. Amados, aproximamos rapidamente do término da graça. O investimento do Espírito Santo, Deus quer dar e já começou a dar, em menor medida, a algumas pessoas. Existem pessoas que já decidiram completamente e absolutamente seguir o inimigo de Deus. Mas há outros que estamos realmente determinados a seguir a Deus, embora saibamos que por nossas próprias forças não podemos, mas com a sua ajuda, sabemos que podemos alcançá-lo, porque ele prometeu. Então, cada um de nós deve perguntar a si mesmo: como estamos diante de Deus? Como posso estar diante de Deus? Esta é a pergunta crucial. Realmente, como estamos diante de Deus? Como estou diante de Deus? Porque nós não sabemos quando o nosso nome vai passar nos lábios do nosso grande Deus e o nosso caso seja finalmente decidido. Então, qual será a decisão? Seremos contados com os justos ou seremos incluídos entre os ímpios? Aqueles de nós que estão acordados têm uma admoestação definitiva para dar. Deus ordena: clame em alta voz e não se detenha.
Levante sua voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua rebelião e à casa de Jacó o seu pecado. E nós o vemos lá em Isaías 58:1. Se somos alarmistas, claro que somos alarmistas. Temos que dar a voz de alarme. Temos que levantar a voz como um trompete e temos que dizer à casa de Jacó e anunciar ao povo de Deus que está em rebelião contra Deus. Deus tem um pleito com seu povo que afirmam ser seu povo. A organização que afirma estar trabalhando para Deus, mas não está fazendo isso. Então temos que dar essa voz de alarme, porque há pessoas lá dentro que ainda não entenderam essa situação muito bem. E Deus, em sua misericórdia, estende a sua misericórdia, estende a sua graça para essas pessoas, para que se deem conta. Portanto, devemos esquadrinhar fervorosamente nosso coração. Não, Deus não me coloca para que eu esquadrinhe o coração do meu vizinho, nem do meu marido, nem do meu filho. Cada um de nós deve examinar seu próprio coração. Devemos estar em oração perseverante. Devemos ter uma fé inabalável, uma fé que não se quebre por nada. Senhor, você me diz que eu tenho que ir para o campo. Você me diz que eu tenho que parar de comer isso, que eu tenho que vestir-me dessa forma. Senhor, você me diz que eu tenho que comer sólido. Senhor, eu acredito e eu vou fazê-lo. Vou fazê-lo em seu nome. Uma fé inabalável. Uma fé como quando uma criança acredita que seus pais lhe prometeram algo e que quando eles cheguem, lhe vão conceder. E a criança acredita e passa o dia todo esperando que seu pai e sua mãe cheguem, porque ele acha que vai ganhar algo. Portanto, devemos ter ainda mais a fé em Cristo Jesus, porque nossos pais terrenos podem falhar, mas Cristo nunca falhou conosco e nunca falhará. Então, quando caminhamos com um coração fervoroso, examinando o que Deus quer de nós, esquadrinhando a nós mesmos para saber com a ajuda do Espírito Santo e Ele nos dizendo o que não é certo, o que devemos mudar ou o que não pode ser. Uma oração perseverante e uma fé inabalável como única forma de demandarmos as promessas de Deus. Deus não dará nenhuma promessa, não fará cumprir nenhuma de suas promessas na vida daquelas pessoas que não estão cumprindo os requisitos. Cada promessa tem um requisito para ter lugar em nossas vidas. Portanto, não devemos nos vestir de cilício como na antiguidade, mas deve haver uma profunda humilhação de alma, que é o que Deus está pedindo. E Ele nos diz muito claramente em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 147, em espanhol. Então é isso que Deus pede a cada um de nós. Mas é triste que muitos vivam com apenas um sopro de vida espiritual e não tenham permanecido em uma luta agressiva contra o mundo, a carne e o diabo. Então, eles estão estimulando o egoísmo, a ganância, o espírito do mundo, e eles compartilham sua impiedade e sua falsidade, não só com eles, mas com os outros. Porque quando o inimigo das almas toca o seu coração, a sua mente não é só para te contaminar, mas para contaminar a outros. É como quando Deus entra em seu coração e te enche com essa alegria, com essa paz, que é a segurança que só Ele pode dar. E você não pode ficar com ela só para você. Você tem que sair e compartilhar com os outros, contagiar os outros com essa verdade tão maravilhosa que Deus depositou a você. O inimigo das almas também é assim. Quando ele nos contamina com ganância, com avareza, com insatisfação, com tudo que é rebelião, então se acredita que também essa pessoa sairá para contaminar a outros da mesma forma.
Tem havido uma grande demanda por sermões em nossas igrejas e os membros confiam nas declarações do púlpito em vez de depender do Espírito Santo de Deus. Nos declara a serva de Deus em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 148. E este é um perigo mortal, amados irmãos. Deus não nos colocou neste mundo para seguirmos a homens. Colocou-nos neste mundo para que sigamos somente a Ele, atrás de suas pegadas. Sigamos o Cordeiro onde quer que vá. E se no céu vamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, da terra, temos que começar a fazer este hábito. Em Apocalipse 3, verso 15 a 18, há algo tremendo lá. Uma acusação séria foi apresentada contra os ministros e membros de Deus, porque Deus exige um reavivamento e uma reforma. São duas coisas muito diferentes. O reavivamento é uma renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, um renascimento da morte espiritual. Isso é um verdadeiro reavivamento. E não como que vemos às vezes, que um dia estão todos lá cantando, chorando. Não, isso é algo constante na vida. É uma prática, é algo que devemos internalizar, de modo que vamos torná-lo vívido em nossas vidas. E o que é uma reforma? É uma reorganização, uma mudança de ideias e teorias, de hábitos e práticas, um giro de 360 graus na vida, no que eu estava fazendo, que eu sabia que estava indo pelo caminho da morte, e dar uma volta de 360 graus e começar a fazer o oposto do que eu estava fazendo, mas agora à procura de Cristo Jesus. Isso é o que realmente é um reavivamento e uma reforma. Ressuscitar da morte espiritual é o reavivamento, e a reforma é dar uma volta de 360 graus no que eu fazia, porque o inimigo das almas me instigava a isso. Para um escrito está, que é o que Deus quer que eu faça. Assim, resumindo, o reavivamento e a reforma. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja relacionado com o reavivamento do Espírito. O reavivamento e a reforma têm de realizar o seu trabalho designado e devem se misturar ao fazer este trabalho. E essa definição é encontrada na Review and Herald, de 25 de fevereiro de 1902. É fácil afastar-se da influência do Espírito Santo. É muito fácil se começarmos com preguiça. Ah, mas não é agora, é daqui um pouco. É que, veja bem, eu tenho que esperar para ver o que acontece. Quando o homossexualismo na igreja estiver no auge, quando estiverem pregando em nossos púlpitos que domingo é o dia do Senhor, então aí há que eu vou começar a perceber que algo está errado e eu vou começar a olhar para Deus. Então, estamos seguindo aos homens, estamos seguindo protocolos e Deus não nos envia para isso. Na nossa conversa, qual é o máximo de que falamos durante o dia? Aqui está um bom exercício que podemos fazer. Podemos andar com um bloco de notas e um lápis e começar a anotar. Deixe-me ver, eu vou analisar o meu dia de 24 horas hoje. Bem, eu passo parte dessas horas dormindo, isso eu não posso analisar. Mas nas partes que eu estou acordado, o que eu faço? O que eu converso? E aí eu anoto. Então começamos a reorganizar. Ah, Senhor, me perdoe. Olha, eu pensei que eu falei mais sobre você e me deu golpes no peito. Que eu estava falando era mais sobre você, mas não, eu estou falando mais sobre o que eu quero fazer, o que está acontecendo comigo, sobre os problemas. Por isso começamos essa reestruturação, porque começamos a nos dar conta. Assim também o jogo. Lembre-se que quando Deus deu o protótipo de Madison, esse protótipo onde Deus deu a Ellen G. White como deveriam ser os sanatórios, escolas e todas essas coisas,
pois Deus deu a obra no campo, a obra missionária, e nos estudos que se deviam instruir os nossos jovens a serem missionários, trabalhadores no campo missionário, instrumentos para levarem a mensagem da verdade para este mundo. Mas agora não. Agora todos são currículos seculares, preparando-os para o mundo, preparando-os para um cheque que eu não sei o que vai acontecer, porque agora tudo isso está desmoronando e eu não sei onde todos esses estudos vão parar. E todos esses pacotes de dinheiro que eles têm gerado por estudos, bolsas de estudos, empréstimos estudantis, etc. e etc. Então, realmente, para o que temos de nos preparar, não se está preparando os jovens em nossas escolas, em nossas universidades. E, além disso, tudo o que é estar no campo, no plantio, ensinando a arte maravilhosa de se sustentar com a terra, como Deus queria. Por agora, todos são jogos de basquete, vôlei, bola, todas essas coisas que geram a concorrência, a competição. Sabemos que o primeiro concorrente no céu foi o instigador das almas, Satanás. Então, nossas instituições estão trabalhando para isso. E é raro um jovem sair com o coração disposto a sacrificar-se pelos outros, porque tudo o que eles querem é trabalhar, trabalhar e sacrificar-se, mas por si só, para ter o melhor carro, a melhor casa. Ah, porque você merece. Então vemos como todas essas coisas mudaram o plano original de Deus. E Deus nos chama para reestruturar, para um reavivamento e para uma reforma. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 131, diz que andar na luz significa manter-se movendo em direção a essa luz. Eu não devo caminhar um passo para a luz e dar 3 para trás. Isso não é manter-se avançando na direção correta. Então, quando a terra for iluminada com a glória de Deus, alguns não saberão o que é ou de onde veio, porque eles aplicaram mal e deturparam o espírito que foi derramado sobre ele. Isso vemos em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 131 em espanhol. Deus é um Deus zeloso de sua glória, e Deus não está indo para honrar de qualquer maneira aqueles que o desonram. Deus não vai colocar o seu espírito sobre as pessoas que querem fazer o que entendem ou o que gostam. Deus vai colocar o seu espírito sobre as pessoas que estão realmente procurando fazer a vontade de Deus em suas vidas. Algumas pessoas que vivem na luz devem ter instruído almas não qualificadas na experiência de caminhar na luz depois de receberem a luz. É para isso que Deus nos chama. Se estamos caminhando na luz ou anelamos andar na luz e já aprendemos e compreendemos algumas coisas, devemos ajudar os outros. Este é o conselho dado por Deus através da Carta 58 de 1893. E como posso perder a bênção de Deus? Bem, coloque-se em jogos de competição, use luvas de boxe, boxeie, todas essas coisas. Luta livre, diversão em excesso, em prêmios, premiações, adivinhações, emoções provocadas, excitações por jogos, todas essas coisas. Então perdemos total e absolutamente a bênção de Deus. E se nós não pensamos assim, pode conferir em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 132. Lá explica melhor todas essas coisas. Assim, a piedade superficial que atravessa a religião será consumida quando for testada no forno. Não vai passar no teste. Simplesmente não está agarrado a Deus e a um escrito está. E está confiando mais no que pode, por suas forças. Não tem a justificação de Deus em qualquer lugar. Então, ele não passará no teste final. E o Senhor quer que consideremos nosso exemplo como um exemplo contagiante.
Então, o que precisamos mais nessa vida? Precisamos orar mais, ter uma convicção de uma vida ordenada, uma conversa piedosa, um cristianismo determinado e vivo, que é o que é necessário, que é a preparação do pomar do coração, de modo que as sementes da verdade, que devem ser plantadas,